Muito bem, estamos de volta. Tô aqui tentando contato aqui para saber, né? Será que esse Sornossa aí do Independente Del Valle tá vindo pro Atlético? Ou será que foi uma especulação que ganhou musculatura nas redes sociais? Daqui a pouco a gente fala. Na quinta-feira, esse Atlético que eu me referi aqui recebe o Botafogo, que aliás venceu o Inter, né, no final de semana. A quarta partida seguida do Atlético em Belo Horizonte, uma vitória cumprindo a meta definida pelos próprios jogadores aí. Vamos ver aí o que o Boy Magia, ele André Salles, o aniversariante do dia, trouxe para nós. Veja aí. Pode até não ter sido aquela grande atuação, mas o Atlético venceu o América e manteve a recuperação no Campeonato Brasileiro. Não foi tão boa a atuação, porém a gente fez o que precisava ser feito, né? A ascensão do Galo na tabela foi tão grande que os jogadores voltaram a falar em brigar pelo título. Queremos brigar lá em cima, queremos conquistar o título. Até muito possível ainda, o Atlético tem condições de conquistar o título. Para isso acontecer, nós temos que nos equilibrar mais ainda, continuar nessa sequência de vitórias, temos que nos aproximar do G4, como já fizemos, né, rodada a rodada, chegando no G4 e incomodando e disputar o título como o Atlético tem condições de fazer e merece fazer. Há pouco mais de uma semana, o Atlético estava na zona do rebaixamento, mas tinha pela frente 4 partidas em Belo Horizonte. Os jogadores se reuniram e estipularam uma meta: conquistar os 12 pontos. Já vieram 3 vitórias: Ponte Preta, Corinthians e o próprio América. Agora falta o Botafogo, no Mineirão. Falta o quarto ainda, que é o nosso desejo, nosso principal alvo. Mas daqui para frente tem que estar mantendo esse mesmo foco e, quem sabe, no fim da temporada tá sendo coroado com esse título. Mas o adversário vem de vitória fora de casa contra o Internacional, que vem sendo uma das melhores equipes do campeonato. O Botafogo que também está tentando sair lá de baixo e vencer o líder da competição. Então a gente tem que ficar sempre atento a todo jogo, contra qual for a equipe, a gente tem que entrar ligado para não oscilar tanto nessa competição. Atenção redobrada para conquistar a 4ª vitória seguida. Os jogadores do Atlético querem encostar de vez na parte de cima da tabela. Tá aí. O adversário do Atlético quinta-feira é aquele que venceu o Internacional. Dizia hoje na Band News, até plagiando um argumento seu ontem, no Bastidores, sobre a entrega, determinação, transpiração do Cruzeiro. Mas qual a relação? O Botafogo não tem time para chegar lá e vencer o Inter, mas venceu, armou um esquema, fechou a casinha, contra-ataque, chegou meia dúzia de vezes para matar o jogo, fazer 6, 5, né, e venceu o Internacional. Eduardo Panzi foi e começou a tripudiar o meu comentário, dizendo que não. Imagina o Ricardo Gomes chegar lá no Patum e falar: pessoal, todo mundo vestindo uma sacolinha do EPA aí por baixo da camisa, porque eu quero é transpiração. Mas o futebol não se faz sem entrega, vontade e transpiração. É ou não é, Carlos Eduardo? Sem dúvida. Boa tarde. Boa tarde a todos. Com esse cabelo, você está com cara de Carlos Eduardo. É Carlos Eduardo? Nem estou vendo meu cabelo, mas ele falou, mas não falou o que ele falou. Falou que o futebol hoje é transpiração. Ele falou isso na rádio? Eu falei que futebol é transpiração. Por isso que eu disse que não adianta você montar um time de craques, montar um time de jogadores conceituados, rotulados, e se esses caras não se matarem em campo. E deu como exemplo, falou que o Leicester só foi campeão inglês por causa da transpiração. Jogou o trabalho do Cláudio Ranieri todo no lixo e foi a transpiração. Eles tomavam uma sauna meia hora antes do jogo, transpiravam e ganhavam o jogo. Você está tripudiando porque você sabe que eu tenho razão. Transpiração ganha matemática. Vamos colocar de outra forma. Te falta argumento com musculatura para brigar comigo. Vamos colocar de outra forma. O time do Botafogo é tão limitado, pelo menos comparado à maioria dos outros grandes, que se não tiver transpiração, aí é que... Aí eu concordo. Foi o que eu disse, companheiro. Você está de brincadeira. Foi o que eu disse. Mas você pegou a mania de tripudiar a opinião dos colegas aqui. Pois não, Carlos Eduardo, é você. Eu acho que o Cruzeiro, por exemplo, que foi o exemplo que você usou, teve transpiração, mas teve muito mais, né? Tem um bom técnico, teve boa organização tática, tem bons jogadores, teve atuações inspiradas. O Botafogo, eu confesso que eu não vi o jogo contra o Inter, viram alguns lances ali. Então não sei exatamente qual foi o cenário. Pelos melhores momentos, o Botafogo perdeu muitos gols mesmo, assim, contra golpes, poderia ter conseguido uma vitória mais tranquila. Everton, eu acho que essa vitória do final de semana mostra para provar que, assim, que uma galinha morta, assim, o Zé Ninguém, o Botafogo não é.
que tem que ter o respeito, que pode encaixar o jogo ali, que pode dar algum trabalho. Agora, eu sigo achando o Atlético ultra favorito, o time é muito melhor do que o Botafogo, vai jogar em casa, provavelmente vai ter mais gente do que no jogo contra o Corinthians, e cria sim um ambiente diferente. Isso sim também é um elemento, assim como a raça, a técnica, a tática, tudo. Então, acho que serve como um alerta esse jogo do Botafogo domingo, mas nada além, assim. Acho que o Atlético é muito favorito, porque o time do Botafogo não é essas coisas, não. Nossa, e o do Atlético O do Atlético é muito bom. O Luan bateu na bola ali, o Eduardo Panzi deu um pulo da cadeira aqui, tipo, nossa, será que tá pronto pro jogo? Ele bateu na bola ali, né? Eu só acho que se o Atlético repetir a atuação que teve contra o América, vai ter muita dificuldade contra o Botafogo. Você estava plagiando meu discurso. Porque o Atlético não jogou absolutamente nada contra o América, venceu o América muito em função da fragilidade do América, de erros individuais do América, tanto lá atrás, o gol do Atlético é um exemplo, quanto lá na frente. O América não soube definir lá na frente as chances que criou. Foi melhor que o Atlético. E o Atlético acabou vencendo por 1-0. Se o Atlético repetir essa atuação contra o América, contra 12, 13 times no Brasileiro, perde os 13 jogos. O Atlético precisa jogar bola. Jogou bem contra o Corinthians, jogou bem contra a Ponte Preta e jogou muito mal contra o América. Não pode ter uma oscilação tão grande de um jogo para outro. Você pode jogar, você pode não fazer uma grande partida, mas jogar mal igual jogou contra o América não dá. E até contra o América, Pan, se jogar de novo contra desse jeito, pode perder. Porque tem muita circunstância também. Porque o América falhou muito no jogo. Não existe só essa lógica, qualidade, o time está em determinado patamar. Tem a coisa do dia ali também. O América criou chances e não tinha grandes individualidades, perdeu muitas chances, mas um dia pode, né? O América foi melhor que o Atlético. Então, isso que eu estou dizendo, jogando desse jeito contra o próprio América. O Atlético venceu por circunstâncias, um erro individual do jogador do América, o Suelton. Você acha que o América foi melhor que o Atlético? Eu acho que o América foi melhor que o Atlético. O Atlético cresceu dos 20 minutos até o final do segundo tempo, porque o América se mandou. Aí deu espaço, aí o Casares, que já fez um primeiro tempo apagado, bem marcado, jogou bem no segundo tempo. O Atlético criou poucas oportunidades, a do Fred uma delas, mas mesmo assim não foi para convencer. O jogo do América com o Atlético domingo foi ruim pra caramba. Mas você tá falando jogos dois muito ruins, né? O América porque é um time limitadíssimo, o Atlético porque jogou muito mal. Deixa eu chamar o Boy Magia, grande André Salles, Dimara, até para dar subsídio para Dimara comentar também, sobre essa terça-feira no Atlético com contusões, hein? Meu Deus do céu, acompanhou o treino dessa manhã? Teve baixa aí, Boy Magia, parabéns pelo seu aniversário, já a gente enche de beijo aqui, André Salles. Pois é, Everton, muito obrigado, um grande abraço para você, para todo mundo que está aí participando dos Donos da Bola. Vamos começar então, foi um dia com muitas novidades aqui na Cidade do Galo, já que você falou das baixas, vamos começar pelas notícias negativas então, né? A principal delas é uma notícia de última hora, a baixa do Leandro Donizete. Lá no jogo contra o América ainda, ele sentiu umas dores na coxa esquerda, o exame foi feito e constatou uma pequena lesão. A gente sabe, né, o departamento médico do Atlético opta por não divulgar prazos, mas o Leandro Donizete está vetado do jogo contra o Botafogo, pelo menos. E aí a gente vai lembrar, o Rafael Carioca também já era uma baixa. Ele já tinha sentido também uma lesão, então são duas baixas no mesmo setor. O Marcelo Oliveira vinha optando por um revezamento dos três jogadores, né? O Júnior Urso, Rafael Carioca e Leandro Donizete. Ele vinha optando por dois, ficou sem dois agora, então ele vai ter que optar ou pelo Lucas Cândido ou pelo Eduardo, então vai ter essa briga para ver quem faz a dupla com o Júnior Urso. Bom, além deles, o Marcos Rocha levou o terceiro cartão amarelo, está suspenso, vai cumprir a automática, também não pode jogar. Patrick e Carlos César são as opções. Agora vamos para a boa notícia, né, Everton? Hoje o Atlético teve a volta, teve a reapresentação do meio-atacante Michael Suel. Estava emprestado há 1 ano, né, para o time do Emirados Árabes, o El Sharjah, e agora ele voltou, né, e tem a opção aí, mais uma opção do Marcelo Oliveira. Bom, eu imagino que o Michael Suel ele vai passar por uma espécie de pré-temporada aqui na Cidade do Galo, vai passar por uma bateria de exames hoje e depois já começa a aprimorar a parte física para aí sim começar a treinar com os jogadores aqui no campo, adquirir um pouco mais de entrosamento e aí sim ficar à disposição do técnico Marcelo Oliveira. A gente conversou até com os jogadores hoje aqui, uma volta que é muito bem-vinda, já que é um jogador que joga pela ponta, tem boa velocidade, saiu no ano passado porque rendeu um bom dinheiro, né? O presidente Daniel Nepomuceno não negou que foi importante a saída do Michael Suel para
confirmar, né, as contratações do Douglas Santos e do Rafael Carioca, então volta a ser uma opção do Marcelo Oliveira. É essa a boa notícia do dia por aqui. Everton, um abraço. André Salles, muito obrigado, parabéns mais uma vez aí, direto do CT de Vespasiano, atualizando as informações do Galo aqui nos Donos da Bola. Eduardo Panzi, você é um cara que tem um cara muito espirituoso, um cara muito inteligente, uma perspicácia incrível. Você disse aqui, enquanto o Boy Magia falava, você dizia aqui assim, Quando começa o Everton, será que eles não vão emprestar o Michael Suel para o Flamengo e trazer o Sornosa? Você acha que pode ter relação? Não faço a menor ideia. Especulação. Como é que você fala as coisas sem saber? Especulação. Eu acho que se o Maxwell está aqui, está treinando, vai ser muito útil para o Atlético se jogar bem. Se for o Maxwell, aquele que antes de sair do Atlético estava jogando bem, estava rendendo mais que o Cleiton, por exemplo, que o Yuri, por exemplo. Então pode ser muito útil esse time do Atlético. Se houver uma negociação, o Atlético tem que ser muito inteligente na hora de fazer essa negociação. Não pode perder dinheiro com o jogador. Tem que pensar que pode estar reforçando um adversário em briga direta por título brasileiro. Então o Atlético tem que agir com inteligência. Não pode também fazer só o que o jogador quer. Ele é do Atlético, o Atlético comprou, paga. Então se tiver que ficar aqui na reserva, tem que aceitar e ser reserva e jogar bola. Mas especulação... O Sornosa faz uma Copa Libertadores razoável pelo Independente. Ele foi o melhor em campo naquele jogo contra o Atlético. Sim, por isso... Mas não é por isso que precisa contratar. Não, só uma lembrança. E ele é armador, né? Ele é armador. O Michael Suel é mais homem de lado de campo, assim. O Sornosa é mais um 10 mesmo. Ô, Dimara, Donizete sentiu, Carioca fora, Donizete fora. Como é que nós vamos armar essa meiuca aí, Dimara? Já falou com o Marcelo? Como é que ele vai armar essa frente aí, Dimara, por gentileza? Boa tarde para todo mundo. E ainda tem o Marcos Rocha, né? Que vai cumprir suspensão. Ainda tem julgamento no STJD do pessoal do jogo, do clássico contra o Cruzeiro. Então, os desfalques podem ser em número maior ainda. O Eduardo falava da questão dessa instabilidade do Atlético, que passa muito por essa situação para esse jogo do Botafogo, porque você vai mexer muito, querendo ou não, numa situação que vinha dando certo, né? De um time que você está tentando buscar ainda uma forma de jogar dele com esse treinador. Claro que o Botafogo tem, tecnicamente, uma fragilidade muito grande, que mesmo com os desfalques, as opções do Marcelo, elas são melhores, porque ele pode colocar o Dátro ali. O André falava na questão que ele pode optar pelo Lucas Cândido ou pelo Eduardo, mas ele também pode optar pelo Dátro, jogando com o Casares, ele fazer uma equipe mais à frente. Depende muito do que o Marcelo está pensando para essa equipe e diante dos desfalques que ele vai ter. No caso do Michael Suel, o contrato de empréstimo dele termina na quinta-feira, né? Então depois ele já fica Dia como 30, opção. Né? Já fica como opção. Então, para o próximo jogo, ele já diminui essa margem aí. Pelo jeito, as duas contusões, tanto a do Leandro Donizete quanto do Rafael Carioca, não são contusões que têm uma recuperação rápida. Então aí você já perde. Parece que a do Carioca é mais rápida. Apesar deles terem falado a questão do Donizete, mas é muscular. Aí depende muito dessa recuperação. Agora, Dimara, nenhum desses desfalques do Atlético, se todos que você falou se confirmarem, o Rocha já está confirmado, o Donizete também. Se Fred toma uma suspensão, não joga, nenhum desses é desculpa para o Atlético não ter um resultado positivo com o Botafogo. Tem que vencer o Botafogo. É só a forma de jogar que eu estou falando. Com o Palmeiras, com o Cruzeiro, com o Corinthians, são times do mesmo nível, ok, poderia ser uma desculpa, está desfalcado. Agora o Botafogo não. O Atlético tem que entrar em campo e vencer o Botafogo. Mas porque se não vencer o Botafogo, com o apoio da torcida, né? Claro. Tem que ter o apoio da torcida. E o jogo que foi para o Mineirão O jogo foi para o Mineirão, a gente falava sobre isso na Band News hoje, exatamente porque existe essa expectativa da presença maior do torcedor. Ou ele levou para lá por causa de quê? Eduardo Panzi está tripudiando o Botafogo, assim como tripudiaram o Cruzeiro contra o Palmeiras, né? Que eu fico ligado nas rádios de São Paulo. Nossa, e ele, Palmeiras vai chegar lá e vencer o Cruzeiro. Fácil, deu no que deu. Aí Eduardo está tripudiando o Botafogo, que nem os ingleses tripudiaram a Islândia. Que a comparação é uma coisa. A comparação é a mesma, né? É um mata-mata. Tem que respeitar, tem que chamar a torcida para ajudar um pouquinho. Senão como é que faz? A torcida do Botafogo. Não dá. Esquece. Sério, Botafogo e Islândia. Eu não estou tripudiando, eu estou falando em realidade, o time do Botafogo é ruim. O Atlético não pode perder ponto para Botafogo em Belo Horizonte. Como é que a torcida da Islândia faz? Chato demais isso. Esse troço bom. Mas dá um Daqui a medão. pouco vão copiar isso aqui, que estão copiando tudo. Tudo.
O meu negócio aqui falhou, estragou. Não estou ouvindo nada, viu, seu amigo? Aviso que ele tem que fazer. Dimara, agora voltando, você está olhando de rabo de olho aí, você está querendo se manifestar com respeito a alguma coisa dita que você não tenha gostado? Você falou que fez a relação aí, se o pessoal de São Paulo tripudiou o Cruzeiro. Primeiro que eu não acho que o amigo aqui está tripudiando o Botafogo. Acho que ele está falando uma realidade. O time do Botafogo é ruim. E se alguém fez isso com relação ao Cruzeiro, é uma desinformação, porque é uma situação completamente diferente. O time do Botafogo é bem pior do que os dois mineiros aqui. Porque os times de Atlético e Cruzeiro, bem pior. Mas aqui, então não tem comparação. Não tripudiar o Cruzeiro. Tá falando. O que aconteceu em São Paulo... O que eu vi, o que aconteceu em São Paulo foi colocar o Palmeiras como a Holanda de 74. O carrossel Mas chegou nesse nível? Que o Tietê joga de zagueiro, de lateral, de atacante, de centroavante. Imagina se eles tivessem, se o Galo de 2013... Que o Jean joga de goleiro, o Palmeiras era o carrossel porquês. Automaticamente, quando você valoriza demais, como valorizaram o Palmeiras no jogo contra o Cruzeiro, eles esquecem que do outro lado tem um time e tem um treinador que está muito bem com esse time. Que anulou o Palmeiras. É engraçado que o mesmo treinador que lá alçado dessa maneira... Quando em 2013 estava aqui, até companheiro nosso falou que não ia ganhar nada por causa dele, né? Ah, é? Quando ele treinava o Atlético, sim. Lá em São Paulo, não. O Atlético é fraco, é cavalo paraguaio, tem um por causa time muito disso, bom, mas disso. Inclusive porque o Cuca é treinador. E agora o Cuca lá, porque tá lá, é o Rinos Mitchell, né? Virou o melhor treinador do Brasil. O Genta está me ligando no meu celular. O Genta? Está me ligando no meu celular. Está sem ponto, né? Porque... Com certeza. Fala pra ele descer aqui e falar a hora de chamar o intervalo. Pior que eu não estou ouvindo. No voo cego na televisão é diferente do rádio. No rádio você por isso que vai. ele te ligou, você vai ter Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui. Aliás, te dar uma virada no esquema aqui. Vamos chamar um break? Vamos chamar... Luiz Rento, põe uma pilha aí pra mim, meu filho. Deixa eu chamar um intervalo rápido, então. Daqui a pouco, na volta, o Cruzeiro é destaque nos donos da bola. E atenção, hein? Atenção! Eduardo Panzi tem uma bomba, hein? Na volta. Até já.